Muito bom dia para todos. Good morning, everyone. Bom dia desde o estado da Califórnia, desde o centro da Califórnia, desde a cidade de Fresno, e particularmente desde a Universidade do Estado da Califórnia em Fresno e o Instituto Português Além Fronteiras, ou seja, PBB, Portuguese Beyond Borders Institute e da Luso-American Education Foundation. Bem-vindos, ao 49º Congresso ou Conferência sobre Educação e Cultura da Luso American Education Foundation. É com muito gosto que estamos na vossa companhia durante os próximos 3 dias, e com 5 sessões por dia, portanto, algumas em painel e outras em apresentações individuais. Temos a distinta honra de ter, obviamente, aqui, portanto, a direção, presidente, chair e vice-chair da Luso American Education Foundation, e também o nosso convidado de honra para abrir este congresso. Já é tradição há alguns anos que abrimos com o nosso caro amigo Dr. José Andrade, que é, como sabem, o atual diretor regional do Governo da Região Autónoma dos Açores, a voz dos Açores para a diáspora, ele e obviamente o seu secretário, e na realidade o trabalho do Dr. José Andrade, que falaremos daqui a pouco, é um trabalho, portanto, é um trabalho de longos anos, não é um trabalho agora de apenas dos últimos 5 ou 6 anos como diretor regional das comunidades. Eu vou fazer uma breve abertura, depois passo para a Presidente Maria Rolis. Temos também em ligação, portanto, duas apresentações, uma do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, que é o Dr. Filipe Ramalheira, e também da Dean do College of Arts and Humanities, que é a professora doutora Dean Chapman, e essas apresentações são muito breves e serão daqui a pouco. Vou começar em inglês, passo depois para português. We gather today not only to open a conference, but to open a circle, one that stretches across oceans, across generations, across the many geographies of our memory. For the sixth consecutive year, the Portuguese Beyond Borders Institute at California State University, Fresno, welcomes the Luso American Education Foundation Conference, reaffirming that dialogue is still possible, that listening remains an act of love, and that speaking together is still an act of courage. This year, we call our gathering a global village, Aldeia Global, Aldeia without walls, where Portugal's diaspora becomes both foundation and horizon, both guardian of what has been and an architect of what is yet to be. Here, culture is not static, a static stone, but flowing water. Memory is not a relic, but a compass. Innovation is not an escape from tradition, but its most luminous continuation. We meet at a time when noise too often replaces conversation, when rhetoric wounds more than it heals, when division tempts us to forget our shared humanity. And yet, here we stand, together, choosing a different language, the language of dialogue, of civil debate, of ideas exchanged not as weapons but as seeds. In this space, hopes and aspirations are not shouted down but lifted. Here, imagination is stronger than cynicism and reason steadier than anger. For the diaspora teaches us this truth: to live between shores is to understand that identity is not a single home, but many homes, not a single voice, but a chorus, not exile, but expansion. To belong is in more than one place is not to be divided, but to be multiplied, to find the strength to carry memory in one hand and the possibility in the other. Let this conference be more than just sessions and panels. Let it be a garden of words where ideas take root, a harbor where memory anchors and sails, a table where we sit together as companions of dialogue. May these days remind us that our work, academic, cultural, community, is not only to preserve, but also to imagine, not only to guard, but also to dream. In honoring the past, let us remain faithful to the present and speaking with one another. Let us envision the future we long for, a future where dialogue endures, memory guides,
and imagination opens doors. Welcome to all here and online throughout the world to this gathering. Welcome to this circle. Welcome to the village we are indeed building together. And I'm not going to repeat it in Portuguese because I think everyone understood. So, and not to be redundant, so I will go forward with our presenters. I hope this works. I always have an issue when it comes to sharing things. Those of us who do things online know how that is, and I'm hoping that indeed I can share what I have here to share, which is the opening remarks of the Consul General of Portugal in San Francisco. Sometimes things do not flow as well as we would like them to flow, but I want to make sure that it's all here and ready to be presented. And so open this up a little bit and see if I can share this with everyone. If you'll be kind enough to give me just one quick second. And let's see, here we go. I believe we are able to share now. And I hope all of you can see it, and I hope that those of you on can give me some kind of a thumbs up if we are indeed watching something else. Distintos oradores, minhas senhoras e meus senhores, é para mim uma honra e um privilégio dirigir-me a vós nesta 49ª Conferência sobre Educação e Cultura da Luso-American Education Foundation, organizada pelo Portuguese Beyond Borders Institute da California State University de Fresno. O tema da conferência, Aldeia Global, a diáspora portuguesa como fonte de cultura, memória, conectividade e inovação, é um verdadeiro reflexo da rica história de Portugal e um testemunho do seu impacto sociocultural no mundo de hoje. Uma autêntica celebração da língua, da cultura e da diáspora portuguesas. Historiadores e comentadores culturais descrevem frequentemente Portugal como a primeira nação a construir uma verdadeira rede global, como a primeira aldeia global do mundo. Não se trata de uma expressão nascida na ciência, mas de uma metáfora mais tarde desenvolvida pela literatura e pela sociologia. Para Eduardo Lourenço, um dos grandes intelectuais portugueses do século XX, a projeção planetária de Portugal criou um paradoxo identitário. Pequeno na Europa, mas vasto através da sua dispersão mundial. E é nesta aparente dissonância, nesta aldeia que se tornou global, que ele identifica a singularidade da experiência portuguesa, hoje um espelho vivo da globalização contemporânea e do papel de ponte que a língua e a cultura continuam a desempenhar. A nossa diáspora, mais de 1 milhão apenas nos Estados Unidos, continua a ser uma parte essencial da experiência portuguesa, como fonte de cultura, memória, conectividade e inovação, especialmente através de instituições como a Luso-American Education Foundation e o Portuguese Beyond Borders Institute. O trabalho destas instituições não só elevou o talento e o espírito luso-americano a novos patamares, como também reforçou e aprofundou os laços que unem essa mesma diáspora a Portugal. As universidades fazem naturalmente também parte desses esforços. A California State University em Fresno tornou-se um centro de referência para a língua e a cultura portuguesas no Vale Central e por isso estamos muito gratos. Em nome do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, gostaria de expressar a nossa gratidão aos organizadores, na pessoa do professor Dinis Borges, por terem tornado possível este encontro e, sobretudo, pelo seu firme empenho na promoção da língua e da cultura portuguesas. Que esta conferência fique como uma contribuição duradoura para a nossa comunidade e para a cultura partilhada da aldeia global de língua portuguesa. Muito obrigado. Distinguished panelists and participants, ladies and gentlemen, it is for me an honor and a privilege to address you in this 49th Conference on Education and Culture of the Luso-American Education Foundation, organized by the Portuguese Beyond Borders Institute at California State University at Fresno. The title of the conference, Global Village, Portugal's Diaspora as a Fountain of Culture, Memory, Connectivity and Innovation, is a true reflection on Portuguese rich history and a testament to its social-cultural impact in today's world. A true celebration of the Portuguese language, culture and diaspora. Historians and cultural commentators often describe Portugal as the first nation to build a truly global network, as the world's first global village.
It is not a phrase coined by science, but a metaphor later shaped in literature and sociology. For Eduardo Lourenço, one of the leading Portuguese intellectuals of the 20th century, Portuguese planetary projection created an identity paradox, small within Europe, yet vast through its worldwide dispersion. And it is in this apparent dissonance, in this village that became global, that he sees the singularity of the Portuguese experience, today a living mirror of contemporary globalization and of the bridging role that language and culture continue to play. Our diaspora, over 1 million in the US alone, remains a key part of the Portuguese experience as a source of culture, memory, connectivity and innovation, especially through institutions like the Luso-American Education Foundation and the Portuguese Beyond Borders Institute. Their work has not only elevated Luso-American talent and spirit to new heights, but also strengthened and deepened the bonds that unite that very same diaspora to Portugal. Universities are, of course, a part of these efforts too. The California State University at Fresno has become a center of reference for the Portuguese culture and language in the Central Valley, and we are grateful for this. On behalf of the Consulate General of Portugal in San Francisco, I would like to express our gratitude to the organizers in the person of Professor Dinis Borges for making this gathering possible and, above all, for their commitment to promoting the Portuguese language and culture. May this conference stand as a lasting contribution to our community and to the shared culture of the Portuguese-speaking global village. Thank you. Bom dia. My name is Honora Chapman, and I have the honor of being the Dean of the College of Arts and Humanities, which is home to our Portuguese Beyond Borders Institute at California State University, Fresno. We are so honored to have participants and guests from around the world celebrating Portugal and diaspora as a fountain of culture, memory, connectivity, and innovation. I am so grateful to Professor Dinis Borges, who has organized this stellar conference, multi-day conference, on so many wonderful topics. I am so pleased to see the bridges of belonging happening between nations, the celebration of the arts through poetry and more, and even a discussion of women's literature and their roles as storytellers and caretakers of culture. We see that here in our California Central Valley, and we know it's happening around the world as well, including in the Azores. So I welcome you to Fresno State virtually and PBBI for this marvelous conference. Many thanks especially to FLAD. The Luso-American Foundation has been an amazing support to our PBBI, and we couldn't do anything without you. So thank you for joining us and have a wonderful conference. E assim tivemos a presença do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Dr. Filipe Ramalheira, recém-chegado há pouco mais de um ano, e que tem feito de facto um trabalho magnífico, e da Dean Nora Chapman, que é de facto, portanto, uma referência. A Faculdade das Artes e das Humanidades tem, na realidade, o maior número de alunos. Dos 25.000 alunos na Fresno State, 15.000 estão na Faculdade de, portanto, Artes e Humanidades, e ela é uma apoiante destes eventos e do Instituto. We'll now turn to our president of the Luso-American Education Foundation. The conference is the 49th conference, on the way to 50, hopefully next year, I'm sure of it. And we welcome Maria Rolige, who is of course, the president of the foundation and a true leader in the Portuguese American community, in the Lusophone community. When Maria gets involved, she gives it, I was going to say 100%, but that's a lie. It's about 199.9%. Maria, thank you so much for joining us. Obrigada, Dinis. Well, first, bom dia, boa tarde, boa noite to everyone, all our friends joining us from different time zones around the world. Welcome to our 49th Luso-American Education Conference on Education and Culture that officially starts today
and will continue for the next 2 days until October 4th with a variety of interesting panels, conversations, and cultural segments via Zoom and Facebook Live. I want to say we've been having this conference in person for decades, and since the pandemic, we have switched to this virtual conference, this being our 6th virtual one, thanks to Denise Borges and Portuguese Beyond Borders Institute at Fresno State for making this possible. Although we do miss, our in-person conferences, but it's only locally based in California. So having this virtual conference is really wonderful because now we can have it globally and have discussions and uniting all the scholars, writers, cultural leaders, community voices globally in the Portuguese diaspora, which we can now do virtually, any time of the day. Like I said, we could be morning, afternoon, and evening, wherever we are right now listening to this conference. And as expressed in our theme this year, A Global Village, Portuguese Diaspora as a Fountain of Culture, Memory, Connectivity, and Innovation, we hope to bring everyone a memorable gathering as our community voices reflect on how the Portuguese diaspora continue to be both a guardian of tradition and a catalyst for innovation. Our sincere thanks once again to all our participants speaking and joining us on our panels. Muito obrigada. Thank you so much, Maria. Thank you. Appreciate your presence. And we'll turn to Portuguese. We'll ask to be in Portuguese. I don't think that's a problem for Diolinda Adão. And she will do the welcome in Portuguese on behalf of the Luso-American Education Foundation as the chairperson of the board. Bom dia a todos. É com muito prazer que iniciamos esta 49ª Conferência da Luso-American Education Foundation, com presença de pessoas interessadas no assunto, membros da comunidade, de todas as formas possíveis e de todos os lugares possíveis. Alguns deles devem estar a ver-nos em pijama, outros com uma chávena de café e a tentar acordar. E essa é a maravilha da tecnologia que temos hoje, que obviamente que quero agradecer a todos os participantes, quero agradecer a todos os que durante estes dias nos vão acompanhar, mas mais que nada quero agradecer ao Diniz, ao comitê organizador e obviamente também à FLAD pelo financiamento que sempre providenciou para apoio de eventos como este. É com muito prazer que vos dou as boas-vindas e vos desejo uns ótimos 3 dias. Obrigada. Muito obrigado, Diolinda. E a Diolinda terá uma apresentação amanhã à noite pelas 20 horas, 8 horas. Houve uma pequena mudança no calendário, já vamos, portanto, clarificar isso. Mas será pelas 8 horas a sua apresentação sobre a presença das mulheres escritoras, as mulheres, portanto, da diáspora, que será, como eu disse, pelas 20 horas, 8 da noite, hora aqui da Califórnia, madrugada, portanto, ao continental, mas ainda uma hora decente para a Costa Leste, 11 horas, obviamente, e uma hora também boa para o Brasil, muitos lugares à meia-noite, e os brasileiros ainda estão acordados. Vamos então continuar agradecendo mais uma vez a todos, agradecendo, obviamente, celebrando também ao longo destes 3 dias os 40 anos da FLAD. Vamos ter alguns vídeos para vos apresentar, não nesta sessão, mas em outras, e também vamos homenagear e relembrar, mais do que homenagear, é relembrar Álamo Oliveira, ele que uma vez numa entrevista me disse e repetiu, há muito tempo, quando eu cheguei a fazer televisão aqui durante quase 30 anos, e o Álamo era sempre um convidado, quando chegava, portanto, era sempre convidado para os programas, porque ele era sempre uma conversa interessante com o Álamo. Fazíamos sempre 2 programas quando ele cá vinha. Acho que eu tenho, infelizmente não os tenho todos, mas acho que ainda temos alguns 20 e tal programas com o Álamo Oliveira. E ele dizia-me sempre, a melhor homenagem que eu quero depois de morrer, ele era muito novo na altura e não pensava, ele dizia, a melhor homenagem que eu quero quando morrer é que me leiam. Portanto, é o que nós vamos tentar fazer, com algumas leituras que foram gravadas, etc. Ler o Álamo Oliveira, ler obviamente qualquer escritor, é a melhor forma de o homenagearmos. Vamos passar então para o nosso keynote speaker,
e é o Dr. José Andrade, atual diretor regional das comunidades. Eu podia, portanto, passar aqui 20 minutos a falar do meu amigo José Andrade, não só como amigo, mas também, sobretudo, como diretor regional das comunidades. É que o seu trabalho para a diáspora é um trabalho, como eu disse no começo, não é um trabalho de hoje, é um trabalho de há muitos anos, é um trabalho desde que ele esteve na comunicação social, também quando era menino e moço, ele ainda é menino e moço, mas era mais menino e moço. É um trabalho que ele sempre fez. Como jornalista, a diáspora teve sempre um papel. É um trabalho que ele fez na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, como deputado. É um trabalho que ele fez, portanto, na Câmara Municipal, onde foi chefe de gabinete do agora atual senhor Presidente do Governo da Região Autónoma dos Açores. Portanto, é um trabalho que ele tem feito sempre no serviço público e que agora está a fazê-lo muito bem como diretor regional das comunidades. É dos cargos mais difíceis, que as pessoas pensam que não é, mas é dos cargos mais difíceis porque o menos que falta é gente a pedir e o mais que falta é os fundos necessários para satisfazer todos os pedidos que eu sei que ele próprio gostaria de apoiar, porque a diáspora, de facto, a diáspora açoriana tem sido muito criativa, portuguesa em geral, mas neste caso mais específico da região autónoma dos Açores. Bem-vindo ao nosso caro amigo Dr. José Andrade, que nos vai fazer uma apresentação, um trabalho sobre, portanto, esta ligação transatlântica e o papel, obviamente, dos Açores, da diáspora, que nos une todos e muito próprio para, obviamente, este tema de aldeia global. Bem-vindo. Muito obrigado. Um bom dia para aí, para a Califórnia, uma boa tarde, já quase boa noite aqui para os Açores. Eu começo, naturalmente, por cumprimentar o nosso anfitrião, o diretor do Portuguese Behind Borders Institute e meu estimado amigo Dinis Borges, desde logo agradecendo as suas palavras tão generosas e tão pouco merecidas. Cumprimento também a Presidente Maria Ruiz e a doutora Diolinda Adão, que aqui representam ao modo alto nível da Luso-America Education Foundation, e nas vossas pessoas saúdo todos aqueles que nos acompanham aqui, não sem esquecer duas personalidades que por aqui passaram, que não estão agora fisicamente connosco, mas que se associaram a este momento inaugural, o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira, e também a Sra. Presidente da Faculdade das Artes e Humanidades da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, a Dean Honora Chapman. Ora bem, eu, pelo 5º ano consecutivo, tenho de facto a honra de participar neste importante congresso da Luso-America Education Foundation, diligentemente organizado em regime online pelo incansável diretor do Portuguese Behind Borders Institute da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, o Dr. Dinis Borges. Na sua pessoa, cumprimento e felicito desde logo a própria Luso-America Education Foundation, que tão relevante missão tem vindo a cumprir nas últimas 6 décadas, mas também todos os importantes oradores desta 49ª edição anual, pelas promissoras comunicações programadas para estes 3 dias. Faço em nome da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, para assim homenagear quase meio século de sucessivos congressos e, sobretudo, para aqui manifestar um desejo em forma de sugestão. Que em 2026, o 50º Congresso da Luso-America Education Foundation possa realizar-se, tanto quanto possível, em formato integralmente presencial ou parcialmente misto, porventura com um núcleo de oradores presentes e um conjunto de intervenções virtuais, por forma a assinalarmos condignamente este meio século de reflexão partilhada e consequente. Mas se assim não puder ser, pois cá estaremos, assim mesmo, com o entusiasmo de sempre. Nos últimos 4 anos, tenho sido desafiado a contribuir, modestamente, para esta plataforma internacional de pensamento coletivo. Em 2021, concentrei a minha intervenção
na importância da comunidade portuguesa, maioritariamente açoriana, do estado da Califórnia. Apesar de ser mais distante na geografia, tem que continuar muito próxima no coração. Queremos apoiar o seu movimento associativo e apostar nas suas novas gerações. Queremos valorizar a sua capacidade cultural e apostar na sua potencialidade económica. Os açorianos da Califórnia, como os açorianos da América em geral, acrescentam valor aos Açores. E estes congressos da Luso-American Education Foundation, como outras iniciativas do Portuguese Behind Borders Institute, ajudam a afirmar e a dignificar a comunidade açoriana na sociedade americana. Em 2022, dediquei a minha participação às novas gerações da diáspora açoriana, com os olhos postos no futuro. Os filhos e os netos dos nossos imigrantes são o futuro da nossa identidade na Califórnia, como na América em geral, e esse futuro só depende do que fizermos no presente. De um modo geral, os nossos jovens já nascem e crescem na sociedade americana, já não falam e pouco compreendem a língua portuguesa, já não sentem e não vivem as referências identitárias da cultura açoriana, com um rodo de exceções que devem ser ampliadas. Temos que saber chegar a essas novas gerações, na sua língua e com a sua linguagem. Mostrar-lhes os Açores contemporâneos, como região desenvolvida e cosmopolita da União Europeia, composição geoestratégica entre o velho continente e o novo mundo. Explicar-lhes as vantagens da dupla nacionalidade, do domínio da língua portuguesa, da força da identidade açoriana. Em suma, importa convencer os nossos jovens de que podem ser, ao mesmo tempo e com dupla vantagem, cidadãos americanos de corpo inteiro e Açores-descendentes de alma e coração. No ano seguinte, em 2023, correspondi ao pedido que me fez a organização do 47º Congresso para apresentar uma comunicação pedagógica sobre a autonomia dos Açores, mais uma vez, especialmente dedicada às novas gerações da diáspora açoriana. Foi um desafio pertinente, sobretudo nas vésperas do 50º da autonomia política, porque alguns dos nossos imigrantes deixaram os Açores sem a devida consciência da região autónoma que somos, e muitos dos nossos descendentes não estão ainda suficientemente informados sobre a organização política do regime autonómico. Falei da instauração democrática de 1974, da deriva independentista de 1975 e da conquista autonómica de 1976, com a eleição do Parlamento açoriano e com a posse do Executivo Regional, para concluir que os Açores se desenvolveram mais em 5 décadas de governo próprio do que em 5 séculos de controle remoto. Finalmente, em 2024, propuseram-nos um tema tão pertinente quanto abrangente: raízes e rotas, açorianos no mundo e o mundo nos Açores. Lembrei que as nossas raízes são as nossas ilhas. As ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Curvo, que resistem no Atlântico Norte há quase 600 anos, desde 1427, contra ventos e marés, criando uma identidade que nos distingue e que nos valoriza. E acrescentei que as nossas rotas são a nossa diáspora. Uma diáspora que parte no século XVII para o Brasil, no século XIX para os Estados Unidos, no século XX para o Canadá. Somos milhares de açorianos nas 9 ilhas e milhões de Açores-descendentes nas 2 Américas.
Mas já não somos apenas um cais de partida, também já somos um porto de abrigo. Nos últimos anos, mais de 7.000 cidadãos naturais de 95 países diferentes escolheram viver em todo o território açoriano. Estão, sobretudo, em São Miguel, no Faial e na Terceira, e vêm especialmente do Brasil, da Alemanha e dos Estados Unidos, ajudando a combater a desertificação, compensando a falta de mão de obra local e construindo uma sociedade sem fronteiras. Foram estes os meus contributos para as sessões de abertura dos últimos 4 anos no Congresso da Luso-America Education Foundation. Este ano, o tema do Congresso volta a ser pertinente e abrangente. A aldeia global, a diáspora portuguesa como fonte de cultura, memória, conectividade e inovação. É um tema que pode ser desenvolvido, e sê-lo-á, certamente, em diferentes perspectivas e por pessoas muito mais habilitadas do que eu. No meu caso, provavelmente por deformação profissional, a ideia de aldeia global remete-nos, desde logo, para a comunicação social e, também agora, para as redes sociais. Este conceito, como sabem, foi criado pelo sociólogo canadiano Marshall McLuhan para descrever um mundo cada vez mais marcado pela globalização e até, diria eu, um mundo cada vez mais norteado pela Googleização. Ainda antes das redes sociais, que hoje condicionam e influenciam as tendências irrequietas da sociedade global, a comunicação social foi a primeira responsável por encurtar distâncias e aproximar pessoas, com a imprensa, com a rádio, com a televisão. Assim foi e ainda é também na nossa diáspora, seja ligando os Açores às comunidades, seja ligando as comunidades entre si. No caso dos Açores, a distância, a dimensão e a descontinuidade do nosso território determinaram a necessidade de comunicarmos nas ilhas, entre as ilhas, do exterior e para o exterior. O primeiro órgão formal de comunicação social conhecido nos Açores foi o periódico liberal Crónica da Terceira, fundado em Angra no ano de 1830. Desde então, cerca de 2.000 títulos foram publicados em todas as 9 ilhas, com diferentes propósitos e características, com diversa periodicidade e longevidade. De entre todos, impõe-se a destacar aqui os 3 diários centenários que ainda hoje se publicam na cidade de Ponta Delgada. O Açoriano Oriental, fundado logo em 1835, que é o mais antigo jornal português e um dos títulos mais resistentes de toda a imprensa europeia, já com 190 anos de publicação, primeiro como semanário e depois, desde 1979, como diário. O Diário dos Açores, fundado em 1870, que é o mais antigo cotidiano do arquipélago, já com 155 anos de publicação. E o Correio dos Açores, que se fez centenário em 2020 e já conta, portanto, com 105 anos de publicação diária. Na rádio, o emissor regional dos Açores da Emissora Nacional assegura o serviço público desde 1941, hoje como Antena no Açores, partilhando o espectro radiofónico açoriano, ainda nos anos 40, com os resistentes Clube de Aços do Atlântico, em Santa Maria, e Rádio Clube de Angra, na Ilha Terceira, a que se acrescentaram as novas rádios de frequência local, a partir de 1989, um pouco por todos os 19 concelhos açorianos. Na televisão, o 50º Centro Regional dos Açores da RTP, Rádio e Televisão de Portugal, mostra as ilhas aos próprios açorianos e ao mundo exterior
desde 1975, conhecendo depois projetos alternativos de esforço privado, como, por exemplo, a Vitec TV na Ilha Terceira. Hoje temos nos Açores cerca de 2 dezenas de jornais, 2 dezenas de rádios, 2 estações de televisão, para referir apenas os formatos convencionais, sem contar com inúmeros instrumentos informativos em suporte digital. No outro lado do Atlântico, considerando tão somente as comunidades portuguesas dos Estados Unidos, que são, como sabem, maioritariamente de origem açoriana, é antiga e importante a presença e a missão da comunicação social para manter e afirmar a marca distintiva da nossa identidade. Remonta ao século XIX o histórico legado da imprensa luso-americana, com a Voz Portuguesa, fundada na Califórnia em 1870, o Jornal de Notícias, editado na Pensilvânia em 1877. De entre os títulos ainda em publicação, destacam-se 4. O Luso-Americano, com 97 anos em Newark, New Jersey. O Portuguese Times, com 54 anos em New Bedford, Massachusetts. O Jornal, com 50 anos em Fall River, também no estado de Massachusetts. E o Tribuna Portuguesa, com 46 anos em São José, da Califórnia. Isto sem esquecer as indispensáveis presenças de rádio e televisão que preservam a língua portuguesa e afirmam a cultura açoriana de costa a costa na grande nação americana. 2 exemplos da rádio nos 2 lados da América. Na Nova Inglaterra, a WGFD, fundada há 50 anos na cidade de New Bedford, é a única estação FM de 50.000 watts nos Estados Unidos a transmitir 24 horas em língua portuguesa. Na Califórnia, a KPLBS, fundada em 1982, e a KPS de 1990, integram a Portuguese Radio Network, que serve as comunidades portuguesas do Vale de São Joaquim. E 2 exemplos de televisão desde o Atlântico até ao Pacífico. Na costa leste, o The Portuguese Channel, já com 40 anos, tem sido a única rede de cabo local em língua portuguesa para os estados de Massachusetts e Rhode Island. E na costa oeste, por exemplo, a televisão portuguesa da Califórnia, criada em 2011, que faz parte do Diaspora Media Group. Portanto, a par do novo paradigma das redes sociais, a comunicação social, com estes e outros exemplos possíveis, muito contribui para a construção da aldeia global no mapa transatlântico da solidariedade. Foi por isso e para isso que nasceu a ADMA, a Azores Diaspora Media Alliance. A ADMA é uma plataforma de partilha de ideias e de conteúdos entre órgãos de comunicação social dos Açores e da diáspora açoriana, visando estabelecer sinergias e espaços de divulgação que resultam numa melhor compreensão dos Açores na diáspora e da diáspora nos Açores. A ADMA foi sucessivamente concebida, formalizada e consolidada em 3 encontros de diretores de comunicação social dos Açores e da América do Norte, que foram promovidos e organizados pela Direção Regional das Comunidades. O primeiro, em maio de 2022, nas cidades de Ponta Delgada e Angra do Heroísmo, nos Açores. O segundo, em outubro de 2022, nas cidades de Fall River e New Bedford, nos Estados Unidos. O terceiro, em junho de 2025, nas cidades de Toronto e Montreal, no Canadá. Já se pensa num 4º encontro e já se deseja que decorra no próximo ano, na Califórnia,
completando assim os grandes centros da comunicação social da inspiração açoriana nas Ilhas dos Açores e nas comunidades da América. Até porque a ADMA tem a sua coordenação executiva formalmente sediada no Portuguese Behind Borders Institute da Universidade do Estado da Califórnia, em Fresno, graças à conhecida proatividade e à demonstrada capacidade do professor Dinis Borges, que, aliás, em boa verdade, podia e devia estar a falar deste projeto muito mais e muito melhor do que eu próprio. A ADMA visa 7 objetivos que são ambiciosos, mas que são necessários. Em primeiro lugar, criar espaços que permitam aos seus membros trabalhar em rede e discutir questões profissionais e empresariais em ambos os lados do Atlântico. Em segundo lugar, promover uma cobertura ampla da diáspora açoriana em todas as suas multiplicidades e trazer à diáspora, particularmente às segundas, terceiras e sucessivas gerações, um melhor conhecimento dos Açores de hoje. Em terceiro lugar, e continuo a citar os próprios objetivos da ADMA, facultar contatos e fontes de informação entre jornalistas e órgãos de comunicação social sediados nos Açores e na diáspora. Em quarto lugar, incentivar a juventude em ambos os lados do Atlântico a prosseguir carreiras de jornalismo, incluindo a possibilidade de se criarem espaços para estagiários dos Açores nos Estados Unidos e Canadá e vice-versa. Em quinto lugar, defender uma cooperação recíproca que se baseie na experiência e nos pontos comuns que unem os meios de comunicação social nos Açores e na diáspora. Em sexto lugar, estabelecer contatos entre o mundo académico americano e canadiano e a comunicação social da diáspora e dos Açores, possibilitando a participação dos profissionais da comunicação social em novos fóruns de debate e formação. Em sétimo e último lugar, gerar, através das várias plataformas de comunicação, novos conteúdos direcionados aos Açores-descendentes que não comunicam em português. Não é fácil, mas é possível, havendo vontade e capacidade por parte dos órgãos de comunicação social de cá e de lá. A recente integração da Direção Regional das Comunidades na Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, que também tutela as questões relacionadas com a comunicação social, já é mais um passo importante nessa longa caminhada. Desta forma, todos juntos, habitaremos uma verdadeira aldeia global, com a comunicação social colocando a diáspora portuguesa como fonte de cultura, memória, conectividade e inovação. Que assim seja. E muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. José Andrade, pela sua brilhante apresentação. Muito obrigado pelo tempo que dispensou. Sei que, portanto, está extremamente ocupado. Eu também queria pedir ao meu amigo e colega desta aventura, o professor José Luís da Silva, que também está em ligação, que ouviu a sua comunicação e que teve, portanto, o trabalho de casa. Eu gosto de dar trabalho de casa, é uma coisa de ser professor, nós gostamos sempre de dar trabalho de casa. E então o trabalho de casa para o José Luís foi fazer uma breve contemplação e talvez algumas perguntas que queira fazer. Eu tenho aqui uma ou duas para lhe fazer. Eu sei que tem o seu tempo limitado, mas se não se importa, mais uns 5 ou 6 minutos, para falarmos e dialogarmos um pouco. Portanto, o professor José Luís da Silva, para além de ser o co-organizador deste congresso, já organizou muitos outros também, ou co-organizou com outras pessoas. Para além disso, portanto, como todos nós sabemos, é poeta, é um homem das artes, é também um professor jubilado, mas sempre querido pelos seus alunos. Eu não falo com ninguém de São José que tenha estado na aula dele que não tivesse tido uma experiência espetacular. E, para além disso, também faz o favor de ser meu amigo e de me aturar com algumas coisas. Mas eu também o aturo às vezes. Portanto, temos essa cumplicidade. É também o vice-chair
chair da Luso-American Education Foundation, e nessa qualidade, mas obviamente mais como organizador comigo, eu gostaria de ter algumas palavras dele. Sei que ele conhece, portanto, também o trabalho do Dr. José Andrade há muito tempo. Ambos partilhamos a mesma opinião de apreciar muito o trabalho do Dr. José Andrade. José Luís. Bom dia, boa tarde, amigos, amigo Denis Borges e distinto conterrâneo, Dr. José Andrade. Foi com muita atenção que eu escutei as palavras do Dr. José Andrade, muito pertinentes, e fazendo um resumo da nossa passagem aqui através dos congressos e a realidade dos Açores. Nós, de facto, temos bastantes desafios à nossa frente, incluindo a modalidade como vamos continuar esta conferência. É de facto muito importante nós olharmos para o passado, e mais tarde nesta conferência vamos falar sobre isso. Eu, aliás, como o Denis mencionou, eu sou dos velhinhos, não é? Eu, talvez o mais antigo participante desse congresso do ponto de vista organizacional será o nosso grande amigo Eduardo Eusébio, e tem havido muita gente, há muitos deles que já desapareceram, porque infelizmente o tempo tem essa coisa que vai fazendo os nossos amigos desaparecerem pouco a pouco, e depois quando olhamos para o lado, para trás, estamos um pouco mais sozinhos, que é um dos problemas que nós temos aqui, é que a nossa geração está a envelhecer e está a desaparecer, e temos desafios para conseguir com que os jovens, os luso-descendentes, os açores-descendentes, participem nesta euforia, digamos, de fazer um congresso de educação e cultura como nós estamos aqui a fazer. Eu gostei muito da participação do Dr. José Andrade, pela sua maneira de falar, que é de facto admirável como ele consegue apresentar um português tão bem trabalhado, com ideias tão organizadas e tão a propósito daquilo que nós estamos aqui a fazer. Aliás, ele já faz parte desta casa, 5 anos a falar na apresentação do Congresso ou da conferência, de facto, não é pouca coisa. Então, faz parte do nosso Congresso, é nosso amigo, colabora com a nossa comunidade, e é de facto uma enorme honra ter aqui uma figura do governo açoriano, do governo regional dos Açores. Ele falou de várias coisas, vários desafios. Gostei muito da ideia de, para o ano, que é o nosso 50º aniversário, fazemos alguma coisa diferente, talvez. Nós há poucos anos, em 2013, celebramos os 50 anos da Luso-American Education Foundation, era eu nessa altura o presidente da organização, e agora para o ano que vem temos os 50 anos deste congresso, desta conferência, que de facto temos que arranjar uma maneira não só digital, mas também com mais contacto humano, que nós, creio, na minha opinião, muito bem temos conseguido manter, através da pandemia até os nossos dias, de uma maneira digital, mas a sugestão que o Dr. José Andrade mencionou é importante. No próximo ano termos não só a celebração ao nível digital, mas também juntarmos mais o calor humano da presença, e talvez consigamos arranjar uma forma de fazer as duas coisas. Porque, de facto, o que nós estamos a conseguir através da forma digital leva esta conferência para outros níveis, abrange muito mais gente, e isso nós não podemos nem devemos perder. Por outro lado, tínhamos antes, não é? Depois falaremos disso mais tarde, noutra sessão, tínhamos antes um calor presencial, humano, social, que era muito importante, especialmente quando nós estávamos no meio do ensino bilíngue na Califórnia. Nós tínhamos professores que vinham de todo o lado, e havia essa necessidade, mesmo profissional, de dialogarmos, de nos encontrarmos, de trocar ideias de uma forma bastante informal. Então, eu volto a dizer que gostei mais uma vez muito da intervenção do Dr. José Andrade, e para o ano cá estaremos, e para o ano espero que o Dr. José Andrade também esteja connosco, quem sabe de uma forma mais presencial, porque Deus é que sabe o que é que faremos para o ano que vem, mas com certeza terá que ser alguma coisa especial. Muito obrigado, José Luís. Portanto, obviamente eu partilho dessa opinião, e vamos falar ao longo deste congresso sobre uma possibilidade de ser
algo híbrido, digamos assim, ou até em alturas separadas para as pessoas poderem estar nas duas coisas, se assim o quiserem. Eu queria apenas, mais uma vez, agradecer ao Dr. José Andrade, mas queria pedir-lhe, portanto, uma opinião, ele que é um homem da comunicação social e tratou e muito bem a comunicação social no contexto da importância da diáspora. No princípio, o Dr. José Andrade teve coragem de fazer uma coisa que pouca gente tem, que é de admitir que, de facto, os nossos netos, no meu caso, os filhos falam português, mas os netos já não falam. Portanto, e muitos que estão connosco, até são os filhos que já não falam, porque eles próprios já vieram de Portugal muito novos, ou então já nasceram cá. E, portanto, ele falou de facto dessa realidade. A realidade de a comunidade do futuro, e é o futuro já hoje, aliás, e mesmo do presente, não falar, portanto, português. Eu recordo-me que a última vez, ou a penúltima vez que o Dr. José Andrade aqui teve, ou acho que foi a última até, tivemos um encontro em Mercedes, portanto, no lugar do nosso amigo André, portanto, e da sua esposa, os vinhos, mas não foi para beber vinho, embora bebêssemos um copo, porque era à noite, era depois das 5 da tarde, mas tivemos uma relação muito interessante com cerca de 18 a 20 jovens. Portanto, quando eu digo jovens, na altura, conheci-os todos, portanto, entre os 28 e os 38 anos de idade. Jovens adultos, digamos assim. E eles fizeram um esforço muito grande para falar com o Dr. José Andrade só em português, mas um esforço mesmo muito grande. E ele notou, portanto, isso e teve a amabilidade portanto, ter uma linguagem muito simples para todos eles o entenderem. Essa realidade leva-nos, portanto, à questão dos próprios meios de comunicação social, doutor José Andrade. Quer dizer, qual é a sua opinião nesse aspecto de que, por exemplo, e falou do jornal. O jornal, portanto, que agora está integrado naquele grupo grande, portanto, da Gannett Newspapers, da nossa amiga Lourdes, que é a diretora e jornalista, e que faz um trabalho bilingue. Mas, aliás, o jornal já tinha começado com bilingue. Foi a ideia já do senhor Raimundo Canto e Castro, de quando começou o jornal, de começar com bilingue. Como é que o doutor José Andrade, como um homem de comunicação social, vê essa realidade e a realidade mesmo até dos outros órgãos de comunicação social, as rádios e as televisões, passarem para terem alguns programas em inglês sobre a cultura, a identidade açoriana? Porque, por exemplo, se tivéssemos um programa em inglês no Havaí sobre a cultura açoriana, sobre os e mesmo os açorianos no Havaí, teria uma maior ligação entre aquela comunidade que está dividida em algumas ilhas, não é? E teria também aqui, com esta realidade, da gente agora ter muitos açorianos em estados onde não há meios de comunicação social. Os açorianos que estão em Idaho, em Arizona, na Flórida já há alguns meios de comunicação social em termos de rádio. Como é que vê essa possibilidade? Como é que os Açores veem isso também? Porque, obviamente, há que defender a língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua de comunicação dos Açores. Mas não abdica dos açorianos, particularmente a malta mais nova, que é o meu caso, quando eu vou lá, falo com jovens com 25, 30 anos, e eles falam comigo em inglês, se for preciso, até preferem que eu fale com eles em inglês para aperfeiçoarem, digamos assim, o seu inglês. Como é que vê esta realidade? Essa questão é muito pertinente. Permita-me, contudo, antes agradecer de forma muito reconhecida as simpáticas palavras do senhor professor José Luís da Silva, que é, aliás, uma personalidade que muito aprecio e considero. A questão é pertinente e eu diria que é o grande desafio que se nos coloca a todos, do lado de lá e do lado de cá, às comunidades açorianas, às comunidades luso-descendentes, aos órgãos de poder público, ao movimento associativo em geral, a cada um dos imigrantes, luso-descendentes em particular. É um desafio coletivo. E deve ser encarado corajosamente, de forma estratégica, sob pena de depois chegarmos demasiado tarde, quando percebermos que boa parte das novas gerações já não compreende sequer a língua portuguesa, ou já nem sente como nós a identidade e a cultura portuguesas. Quem nasceu aqui leva consigo na alma e no coração esse património identitário
que é a cultura açoriana, ou em geral a cultura portuguesa, no fundo a nossa identidade e, acima de tudo, a nossa língua. Agora, os nossos filhos, os nossos netos, as segundas, terceiras e seguintes gerações, que já são significativas e que não podem ser desconsideradas, na América em geral e na Califórnia em particular, merecem que tenhamos para com eles uma atenção especial. Se nós virarmos as costas e, pelo contrário, não estabelecermos uma ligação, porventura, na sua língua, na sua linguagem, vamos, porventura, perdê-los irreversivelmente. Estamos, portanto, aqui, eu diria, numa encruzilhada, num paradigma, em que é preciso ganhar a consciência de que há passos importantes a desenvolver, do ponto de vista estratégico, para não perdermos o interesse desses nossos filhos e netos, para que eles se sintam, de alguma forma, ainda identificados com a cultura dos seus pais e avós, para que possam, preferencialmente, conhecer um dia a terra dos seus ancestrais, porque quem visita e conhece os Açores leva os Açores para o resto da vida no seu coração, ninguém fica indiferente, como bem sabem, seja no caso em São Miguel da Terceira, para contentar os dois interlocutores que cá estão, mas em boa verdade, relativamente às novilhas dos Açores, basta conhecê-las para ficarmos apaixonados e rendidos aos seus encantos e à força da nossa cultura para o resto da vida. E, portanto, um luso-descendente que conheça os Açores vai sentir-se comprometido com esse património identitário que, afinal, lhe escorre ainda nas veias. E esse nosso sangue comum deve ser suficientemente valorizado e potenciado de forma a que as novas gerações sejam envolvidas. No caso da comunicação social, ela pode e deve dar um contributo muito importante nesse sentido. Eu diria até um contributo determinante, decisivo, indispensável. A comunicação social em geral, e até, neste caso, as redes sociais em particular, podem ser e devem ser o ponto de ligação entre gerações. E isso significa que, se é verdade que elas estão ao serviço da língua portuguesa, e se é verdade que os jornais, as rádios, os programas de televisão têm sido, porventura, o principal instrumento de preservação da língua portuguesa na América do Norte, também é certo que, se elas não se souberem adaptar às novas circunstâncias e aos novos desafios, provavelmente daqui a 2, 3 gerações vão ficar praticamente a falar sozinhas, digamos assim, com um público-alvo cada vez, inevitavelmente, mais reduzido, já que, como todos sabemos, a nossa imigração hoje em dia é praticamente residual. Ou seja, a força das nossas comunidades, hoje e sobretudo amanhã, já não está tanto nos nossos imigrantes, por muita consideração, estima e respeito que eles nos mereçam. Ela está também, o potencial da nossa diáspora futura, ela está também junto das novas gerações que já nasceram aí. E, portanto, a comunicação social tem ela própria também que se saber adaptar a essas novas circunstâncias para corresponder a esses novos desafios. Designadamente com publicações bilingue, com programas de rádio e de televisão transmitidos em português ainda também, mas já igualmente em inglês, para que possam, por um lado, cumprir o objetivo de preservar a língua portuguesa, mas possam, por outro, ultrapassar a dificuldade de conseguir chegar até às novas gerações. Essa tem sido uma das principais conclusões dos diretores, dos encontros de diretores de comunicação social que temos vindo a realizar nos Açores, nos Estados Unidos e no Canadá. E eu estou convencido que no quadro da ADMA e sob a coordenação competente do professor Dinis Borges, estarão reunidas as condições, até porque não faltam razões, para que possamos aconselhar os nossos órgãos de comunicação social a mostrarem os Açores também na língua inglesa para as novas gerações da América do Norte. Isso é válido para a comunicação social, é válido para as redes sociais, sobretudo para as redes sociais que estão associadas à comunicação social e que, portanto, têm uma credibilidade reconhecida,
no fundo tem que haver, como referi, um esforço conjunto e um esforço bilingue para podermos chegar aos mais novos sem deixar os mais velhos. Claramente. José Luís, algo a acrescentar? Não, simplesmente voltar a um ponto que já fiz há uns tempos atrás, que é como é que nós poderemos fazer, o que é que podemos fazer para que nos Açores os jovens nas escolas tenham conhecimento da nossa diáspora, quer dizer, haver um diálogo mais forte sobre a nossa presença, como o doutor Andrade disse, nós somos já mais de 1 milhão por aqui, descendentes, temos uma importância grande, e eu acho que em grande parte os jovens açorianos estão um pouco esquecidos dessa realidade. Queria voltar a lembrar, trazer isso à baila, o que é que se pode fazer nos Açores para... Isso é uma pergunta retórica, mais ou menos agora, mas o que é que poderemos fazer nos Açores para que a nossa memória de diáspora não se perca nas novas gerações? É uma questão importantíssima, senhor professor, até porque essa estratégia dos Açores e da diáspora é e tem que ser uma estrada de 2 sentidos. Nós há pouco falávamos na necessidade de atrair, conquistar e ganhar o interesse das novas gerações na América do Norte, mas o inverso também é verdade. Nós aqui, nos Açores, como em Portugal de uma forma geral, precisamos de consciencializar a população em geral, mas as novas gerações em particular, para a importância da diáspora. Eu devo confessar que uma das coisas que mais me desgosta e quase desilude é constatar que, apesar de todo o esforço que nós fazemos, apesar de toda a importância que têm as nossas comunidades, ainda há pessoas aqui que não lhes dão o devido valor. E isso tem que ser um esforço intergeracional, de médio e longo prazo. E, portanto, o melhor e o maior investimento que podemos fazer para consciencializar a população açoriana de que os Açores só fazem sentido e só ficam completos como sua 10ª ilha, é começarmos a consciencializar as novas gerações, as crianças, os adolescentes, os jovens, para ganharem essa consciência de que a nossa identidade se completa do outro lado do Atlântico. Até porque não há, em boa verdade, uma única família açoriana que não tenha familiares e amigos nos Estados Unidos ou no Canadá. E, portanto, tem que haver de parte a parte, aqui e aí, essa consciência de que nós somos um povo transatlântico, de que a nossa identidade nasceu nas ilhas, mas cresceu na diáspora. E aqui nós temos feito um esforço nesse sentido. Temos levado a Direção Regional das Comunidades às escolas, a todas as escolas, de todas as ilhas, de todos os concelhos, nos diferentes níveis de ensino, no básico, no secundário, no universitário, com linguagens adequadas às circunstâncias, naturalmente, mas consciencializando em aulas de cidadania, digamos assim, a população escolar dos Açores para a questão incontornável das migrações, que são hoje a marca identitária desse conceito da aldeia global. E temos procurado nas escolas, com os nossos técnicos, todos os anos e durante o ano inteiro, em sucessivas aulas de esclarecimento, temos procurado levar essa ideia. Por um lado, de que os Açores são uma terra de imigrantes, sempre foram, e de que a nossa identidade só se completa designadamente na América do Norte, mas também na América do Sul, entre outros destinos mais recentes da imigração açoriana, e por outro lado, de que os Açores são também eles já uma sociedade cosmopolita, sem fronteiras, respeitadora e valorizadora das diferenças. Até porque, como já vimos, estamos a receber cada vez mais cidadãos estrangeiros que escolhem as nossas ilhas para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. E, portanto, temos procurado sensibilizar as novas gerações açorianas para essa dupla condição da vivência açoriana, de estarmos presentes no exterior e de termos o exterior presentes nas ilhas. Tem que ser feito assim, com as novas gerações,
É demorado, é um investimento de longo prazo, mas é o investimento mais seguro e mais consequente que podemos fazer. É esse investimento na nossa juventude, na juventude açoriana e na juventude açoriano-descendente da América do Norte. Eu acho que é uma boa forma de terminar, mas queria acrescentar apenas que, por exemplo, as crónicas do Dr. José Andrade, portanto, a 10ª Ilha, que é o tema das crónicas que saem nos jornais da diáspora, em alguns jornais da diáspora, na Costa Leste e no Canadá. Nós temos-las traduzido através do PBBI para, portanto, a nossa plataforma de artes e letras, Filamentos, e são muito bem recebidas. É rara a crónica que não tem 400 ou 500 leitores. E, portanto, isso é muito bom porque nós não temos dinheiro para fazer publicidade, portanto, e tem tudo crescido muito organicamente, não é? E também podemos anunciar, com muito gosto, acho que não vou cometer, quer dizer, gafe nenhuma, mas se eu cometer também estou habituado a fazê-las, ou seja, portanto, se tudo correr bem, como dizia a minha avó, se Deus e Nosso Senhor também quiser, e espero que Ele queira, nós vamos, portanto, ter em breve, seguramente em 2026, um livro de crónicas do Dr. José Andrade em inglês. Porque eu acho que elas são tão populares na nossa plataforma que merece, portanto, estar à disposição, porque são crónicas, portanto, quem as lê sabe, ou em português ou em inglês, são crónicas curtas, cheias de informação e de formação e numa linguagem, portanto, académica e ao mesmo tempo ética e acessível, e é uma forma de se saber, porque garanto que qualquer Açor-descendente de segunda, terceira, quarta e até já temos quintas gerações não conhece a 10ª parte do que as crónicas têm sobre as nossas vivências, portanto, e será mais, portanto, um livro dedicado às crónicas que o Dr. José tem escrito sobre a América do Norte, sobre os Estados Unidos e o Canadá. Portanto, nesse sentido, se tudo correr bem, em 2026 pela Bruma Publications, porque na realidade a nossa plataforma, quer o Filamentos, quer o Novidades, que é também um projeto nosso da Universidade, como sabem, Novidades, nós temos um protocolo com os jornais dos Açores, o Diário Insular, o Correio dos Açores, o Diário dos Açores e o Tribuna das Ilhas. E depois temos, obviamente, os press releases, quer do governo, quer da Assembleia, que são interessantes, porque as pessoas não sabem o que se passa nos Açores se estão ligados ao mundo americano, se já foram os avós ou os bisavós que emigraram. E, portanto, a mesma coisa, nós tivemos, portanto, chegamos a mais de 20.000 pessoas ao longo do último mês, portanto, setembro de 2025. Tudo isso é um esforço que tem que ser trabalhado, obviamente, e tudo isso é feito graças também aos jornais que nos permitem que nós façamos a tradução dos seus textos e cada vez mais as pessoas estão interessadas nesse aspecto. Portanto, há um trabalho de facto a fazer. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. José Andrade, muito obrigado a todos que É que nos... só tenho a agradecer, não apenas a parte que me toca, mas principalmente o trabalho importantíssimo que têm vindo a fazer, quer o Luso American Education Foundation, quer o Portuguese Behind Borders Institute, cumprindo exatamente essa missão indelegável de chegar às novas gerações e valorizar e dignificar o nosso património identitário. Muito obrigado mesmo, do fundo desse nosso comum coração açoriano. Muito obrigado a todos por tudo o que têm feito. Muito obrigado mais uma vez, Dr. José Andrade, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Relembro-vos que ao meio-dia, hora da Califórnia, teremos do século XV ao século XXI, Luís de Camões vivo e popular, a nossa amiga a professora doutora Maria do Céu Fraga Amaral, que é uma especialista em Camões. Às 2 horas da tarde, Poetry Stories, Saudade, Artistic Expression of Diasporic Identity, com poetas açor-descendentes, luso-descendentes, poetas e escritores. Às 4 da tarde, voltamos à língua portuguesa com Entre Fusos Horários e Tradições, Memória e Horizonte da Diáspora Portuguesa na América do Norte, com participação da Costa Leste, da Costa Oeste e do Canadá. E depois, às 6 da tarde, teremos Sacred Flames, Shared Tables, Portuguese Festas as Bridges of Belonging, em inglês, com a presença de pessoas ligadas ao nosso movimento das festas do Espírito Santo, em todo o estado da Califórnia. Acho que temos a confirmação de cinco pessoas diferentes, de várias partes, desde o Chino no sul até São Paulo no norte.
E às 8 da noite, a nossa primeira homenagem, que é ao poeta Alan Oliveira, com um documentário feito pela a sua querida freguesia, pela Junta de Freguesia do Raminho, que agradecemos. É um documentário de meia hora muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. José Andrade, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até breve, e em nome da Luso American Education Foundation e do Portuguese Beyond Borders Institute, obrigado a todos e estejam connosco a partir do meio-dia, hora da Califórnia. Um abraço, até breve. Obrigadíssimo. Tchau, tchau.